bom dia para todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem, em segurança. Quarta-feira é o dia da nossa aula de matemática. Lembrando que na quinta-feira, que é amanhã, teremos continuidade das atividades referentes a essa videoaula de hoje. E tem conteúdo novo, né? Então hoje nós vamos introduzir ideias da divisão. É claro que vocês devem estar assustados, porque é um conteúdo novo, como eu já disse. É só prestar atenção que não tem segredo. Vocês vão fazer tudo com o pé nas costas, tranquilamente, tá? E vocês vão ver que a divisão nada mais é do que o contrário da multiplicação. Se vocês conseguiram assimilar bem a multiplicação, vocês vão saber dividir também. Os temas que nós vamos desenvolver hoje nessa aula e que vocês vão trabalhar amanhã também estão ali no nosso quadro. Fatos básicos da multiplicação e da divisão, introdução às ideias da divisão, que é o que nós vamos fazer agora, e resolução de situações problema envolvendo divisão, tá certo? Então, lápis na mão, folha para anotar as coisas que vocês acharem necessárias, tá? E vamos partir para a nossa aula. A primeira ideia que eu quero que vocês saibam é a seguinte, ó. Eu estou recebendo a visita hoje aqui em casa de 2 sobrinhos e eu só tenho uma maçã na geladeira. E eu preciso de dividir essa maçã entre os dois. E eu sou uma pessoa muito justa. Eu quero que cada um coma igualmente. Ou seja, eu quero dividir essa maçã de forma igual para os dois. Então, como que eu dividirei essa maçã? Pensem aí, deem uma pausa no vídeo, que eu também vou pausar o vídeo para que vocês pensem, tá joia? Acertou quem disse que eu tinha que dividir a maçã ao meio, né? Então, cada um ficou com uma parte da maçã, porque eu dividi ela ao meio, igualmente entre os meus 2 sobrinhos. Então, dividir ao meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Não são 2 partes que estão ali? Eu dividi uma maçã que estava inteira para os meus 2 sobrinhos, então cada um vai ficar com uma parte. Isso significa o quê? Então, um inteiro, né? Um inteiro, quando eu divido ao meio, eu tenho 2 partes, certo? Então, cada um fica com uma parte quando eu divido algo que está inteiro ao meio, tá bom? Vejam ali no quadro agora essas 2 situações. Ó, eu tenho uma laranja e eu preciso dividir essa laranja entre 2 crianças, né? Então, a laranja está inteira, certo? Mas eu preciso dividir ela igualmente, sempre cortando ao meio, né? A ideia de metade, então, sempre vai ser o quê? Dividir por 2, tá? Já na situação de número 2, a mãe urso tem 8 morangos e ela precisa dividir esse morango para 2 filhotes. Cada um tem que ganhar a mesma quantidade. Se você for colocando um morango para cada um, vocês vão perceber que ao final, cada um dos filhotes ficou com 4 morangos. Isso significa que quando eu pego 8 e divido por 2, eu tenho 4. Agora venham para mim, né? Se o 8 dividido por 2 é 4, vamos pensar lá na multiplicação. Qual que é o número que eu multiplico por 4 que dá 8? 2, né? 2 vezes 4 é 8. Isso significa o quê? Se 2 vezes 4 é 8, 4 vezes 2 também é 8. Não é isso? Então, eu posso dizer que, trazendo para a divisão, que 8 dividido por 2 é 4. 8 dividido por 4 é 2. Sempre na operação inversa, tá bom? Vamos trabalhar com o conceito de operação inversa. Agora vamos pensar lá na tabuada do 5. 3 vezes 5 é 15, não é isso? Se eu digo que 3 vezes 5 é 15, 5 vezes 3 também é 15. Então eu também posso dizer que 15 dividido por 3 é 5 e 15 dividido por 5 é 3. Vamos pensar então na tabuada do 10. 10 vezes 10 é 100, não é isso? Sabemos que 10 vezes 10 é 100. Então, se eu pego o 100 e divido por 10, o resultado tem que ser 10. Né? Se 10 vezes 10 é 100, 100 dividido por 10 é 10. Tá certo? Agora, vamos pensar então em
2 vezes 6 é igual a 12, né? Se eu digo que 2 vezes 6 é igual a 12, 6 vezes 2 também é 12. Isso significa que se eu pegar o 12 e dividido por 2, e divido por 2 vai dar 6, e 12 dividido por 6 é 2. Não tem segredo. Só trabalhar com o conceito da operação inversa que dá certinho. Assim como na multiplicação, nós temos os nomes das parcelas da multiplicação, né? Que é multiplicando, multiplicador e produto. Na divisão também temos, né, o dividendo, que é o número maior, que vai dividir o número menor, o dividendo, que é o maior, o divisor, que é o número menor, o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto, né? Nós temos um exemplo aí no quadro, que é o exemplo que trouxe o caderno pedagógico para vocês. Vejam bem, eu tenho que 49 dividido por 7. Ai, professor, mas eu não sei quanto que é 49 dividido por 7. Vocês lembram que a multiplicação é uma soma em sequência, né? Construam a tabuada de 7, né? 7 vezes 0 é igual a 0, 7 vezes 1 é igual a 7. Ou então pode ser o contrário, né? 1 vezes 7 é igual a 7, 2 vezes 7 é igual a 14, 3 vezes 7 é igual a 21, até chegar no 7 vezes 10, né? Lembrando que a multiplicação é a soma em sequência. Construiu a tabuada do 7, lembra daquele conceito de operação inversa, né? Quanto que é 49 dividido por 7? Aí vocês vão pensar assim, qual é o número que eu multiplico por 7 que dá 49? Olho na tabuada e vocês vão ver que é o 7. Então, o 7 vai ser o meu quociente, que é o resultado. Aí eu faço a minha multiplicação, né? 7 vezes 7, voltando. 7 vezes 7 é igual a 49. E coloco o 49 debaixo do 49. Coloco o 49 debaixo do 49. 49 menos 49 é igual a 0. Então, 49 é chamado de dividendo, 7 é chamado de divisor, o 7, que é o resultado da divisão, vai ser o meu quociente, tá? E o 0, que é o que sobrou dessa divisão, é o meu resto, tá bom? Vocês têm alguns exercícios, né? Tanto no primeiro dia, que são exercícios com situações problema envolvendo conceitos de divisão, lembrando de conceitos da multiplicação como operação inversa, que eu expliquei nessa aula. E vocês têm também alguns algoritmos, né, algumas operações de divisão que vocês precisam de resolver construindo a tabuada de multiplicação do lado. No primeiro exercício de divisão do segundo dia de atividades, para a primeira operação, vocês vão construir a tabuada de multiplicação de 6 para o segundo, tabuada de multiplicação do 4 para o terceiro, tabuada de multiplicação do 3 e para o quarto, tabuada de multiplicação e para o quarto, tabuada de multiplicação do 5. Depois, né, vocês têm situações problema envolvendo a divisão. Lembrando que para vocês conseguirem resolver essas situações problema, tanto no primeiro dia de exercícios quanto no segundo dia de exercícios, vocês precisam de uma leitura atenciosa. Leiam quantas vezes for necessário o problema. Se ainda assim vocês tiverem dificuldade na hora de montar a operação de divisão, vocês podem me procurar aqui no privado que a gente resolve isso junto. O que eu não posso permitir é que vocês fiquem com dúvidas em relação a isso, né? A gente tem que pensar primeiro no conceito de, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra metade, vocês sabem o quê? Eu vou dividir por 2, tá bom? Metade ou meio, estou dividindo no meio, é dividido por 2. E quando eu vou fazer divisão por 3, 4, 5, se eu não sei fazer a divisão, eu construo a tabuada de multiplicação e aplico depois a operação inversa, né? Vou citar mais um exemplo, né? Se 3 vezes 4 é igual a 12, eu posso dizer que 4 vezes 3 é igual a 12, não é isso? Então, na operação inversa da divisão, 12 dividido por 3 é igual a 4 e 12 dividido por 4 é igual a 3. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Façam os exercícios com muita atenção e, na dúvida, podem me chamar. Estamos aqui para poder resolver todas as dúvidas que vocês tiverem. O que eu quero é que vocês aprendam, que vocês evoluam. Lembrando que exercício constante é a chave para o sucesso de cada um de vocês. Aguardo vocês na sexta-feira na nossa próxima aula de conteúdos diversificados. Um forte beijo, fiquem com Deus, fiquem em segurança.
né? Cuidem-se, usem máscara ao sair na rua, álcool em gel, aquelas recomendações que o tio Márcio faz sempre. Porque enquanto a vacina não vem, o distanciamento social é a nossa única solução para manter a gente com saúde. Fiquem com Deus, um forte abraço, cuidem de vocês e cuidem dos seus familiares também.